Você está planejando fazer um intercâmbio em Lyon e gostaria de informações sobre custo de vida para poder se planejar e fazer uma previsão de gastos? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal, para você aproveitar outros vídeos e também nos ajudar. Muitas pessoas pensam que a França é um destino caro para fazer intercâmbio, mas isso não é bem verdade. Para a nossa análise, vamos considerar a cidade de Lyon, que é uma cidade muito interessante para fazer intercâmbio e, inclusive, é o destino no qual tivemos mais alunos até agora. Por que Lyon é uma cidade tão interessante para essa experiência? Lyon, costumo dizer, além de ser uma cidade muito completa, concilia os benefícios de uma capital com as vantagens do interior. Você tem uma cultura muito forte, você tem uma ampla oferta de museus, eventos, é uma cidade bem movimentada, é uma cidade que tem tudo o que uma metrópole oferece. Ao mesmo tempo, Lyon é uma cidade muito aconchegante, com uma população especialmente receptiva, uma facilidade grande no transporte e um custo de vida baixo. Nossa análise vai ser dividida em 5 tópicos: alimentação, transporte, cultura, internet para celular e cuidados pessoais. O nosso primeiro tópico é a alimentação. Para intercâmbio na França, uma das acomodações mais apreciadas é a acomodação em apart hotel, que é uma espécie de flat. Quem fica em apart hotel tem a opção de comer em casa, fazendo compras no supermercado, ou então comer fora, ou mesmo combinar as duas possibilidades, que é justamente o que eu vou considerar aqui. Para uma alimentação em casa, ou seja, para as compras no supermercado, você pode considerar um valor na faixa de 50 a 100 euros por semana para uma alimentação simples, porém de boa qualidade e saudável. Para comer fora, podemos também considerar uma faixa de 50 a 100 euros por semana. Alguns itens mais específicos são, por exemplo, um almoço na padaria, que seria um menu completo com sanduíche ou salada, sobremesa e bebida, custa na faixa de 7 euros. Somente o sanduíche ou a salada, seja na padaria ou em algum supermercado, fica na faixa de 2 a 4 euros. Um lanche simples e algum fast food fica na faixa de 5 a 6 euros. Se você for, por exemplo, fazer uma refeição em um restaurante, em um Bouchon Lyonnais, por exemplo, que é um restaurante típico da cidade, especializado em gastronomia regional, você vai pagar uma faixa de 15 a 20 euros para você ter um menu completo, geralmente entrada, prato principal, eventualmente a sobremesa e também a bebida. Vamos falar agora sobre transporte público em Lyon. Uma das vantagens de fazer intercâmbio em Lyon é que a cidade conta com uma estrutura de transporte muito boa e muito completa. O sistema é eficiente e também integrado. Você pode, com uma única passagem, combinar várias modalidades de transporte, mas é importante lembrar que, pela praticidade que a cidade oferece, não é comum os alunos precisarem utilizar vários tipos de transporte. A maioria dos trajetos é realizada só de metrô ou então com apenas um ônibus ou um tramway, que é o bonde elétrico. Você pode comprar vários tipos de passagens. Existe a passagem por unidade, que você pode inclusive comprar com o motorista do ônibus, só que nesse caso custa 2,20 euros. Você pode comprar passagem por unidade nas estações de metrô e nos pontos de tramway, que custaria nesse caso 1,90 euro, ou então comprar um pacote de 10 passagens por 17 euros, o que abaixa o preço da passagem para 1,70 euro. Se você for utilizar o transporte público diariamente, você ainda tem a opção de comprar um passe semanal, que te dá direito por apenas 19,80 euros ao uso ilimitado de todo o sistema de transporte público. As principais modalidades, que mencionei, só para lembrar, são o metrô, o ônibus e o tramway, que é o que a gente chama aqui de bonde elétrico. O nosso próximo tema é justamente falar sobre cultura e turismo. É muito difícil para mim, em um único vídeo, explicar tudo sobre a oferta cultural de Lyon, já que é uma cidade, como eu mencionei, extremamente completa. Vou falar alguns tópicos e eu posso estabelecer de forma geral um custo semanal de 150 euros para despesas com cultura, turismo e lazer. Alguns itens específicos são um ingresso de cinema, que custa de 8 a 12 euros, um ingresso de museu, que custa geralmente de 4 a 10 euros, e sobre os museus eu ainda posso destacar o Musée de Confluence, que fica na própria região de Confluence,
que é um bairro bem interessante de Lyon para conhecer, e o museu tem uma proposta diferenciada. Sua construção, inclusive, é bem recente. E temos também o Museu de Beaux-Arts, que seria o Museu das Belas Artes, que fica na região mais central da cidade. Você também pode assistir a alguma peça de teatro, um show de música, um concerto, um recital. Para isso, você vai pagar na faixa de 10 a 40 euros, a depender do tipo de apresentação. E Lyon tem um estabelecimento que se chama l'Opéra de Lyon, que é um prédio magnífico, que foi reformado de uma forma bem especial, né? E nesse prédio você tem, nessa ópera de Lyon, você tem um conjunto de apresentações para todos os gostos. É uma atração que a gente recomenda muito, tanto pela arquitetura do prédio, quanto pela agenda cultural que esse estabelecimento oferece. Você também pode considerar que Lyon tem muitas atividades gratuitas, por exemplo, parques, dentre os quais o Parque de la Tête d'Or, que é um dos maiores parques da França, caminhadas, você tem 2 rios que atravessam a cidade, né, o que é um privilégio de certa forma, e você também tem toda a parte histórica que você não paga para visitar. O nosso quarto tópico é internet para celular. É bem importante para a sua experiência você contar com uma conexão à internet no seu celular. Para isso, você pode contratar um pacote de dados. Podemos pensar em um pacote de aproximadamente 4 ou 5 GB, que é o suficiente para você aproveitar bem o seu dia a dia em Lyon. E podemos pensar numa operadora como a Orange, que é uma operadora bem reconhecida na França. Nessa operadora você vai pagar uma faixa de 30 euros para você ter um mês de internet. Tem também operadoras mais baratas, posso inclusive passar algumas recomendações se tiver interesse. E também lembro que você vai ter conexão Wi-Fi tanto na escola quanto na sua acomodação durante o intercâmbio. O último item, que também é importante, são os cuidados pessoais. Por cuidado pessoal, eu entendo despesas com produtos de higiene e também cosméticos. Para isso, considero um valor de uns 10 a 20 euros por semana para a sua estadia. Juntando tudo o que falamos até agora, podemos pensar em um valor a partir de 300 euros por semana para você ter um pleno aproveitamento do seu intercâmbio, você atendendo tanto as suas despesas básicas quanto questões referentes ao turismo, lazer e cultura, ou seja, você ter uma experiência plena numa cidade como Lyon. Então é isso, espero que tenha gostado do nosso vídeo, um abraço para você e até a próxima!